Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 44. Capítulo 598. Jotunhen, hoje franziu a testa profundamente, assim como os outros. O reino dos gigantes de gelo, um dos 9 reinos? Porque a visão mostraria Jotunhen. No momento seguinte, na paisagem nevada, eles viram a figura imponente do rei Laufey empunhando seu martelo de gelo, travando um combate feroz com Odin, que segurava sua lança. Sua Majestade Odin está lutando contra Laufey? Endal e os outros ficaram surpresos no início, mas não pensaram muito nisso. Aos olhos deles, a vitória de Odin era quase certa. Como Laufey, um gigante de gelo, poderia derrotá-lo? Mas então, eles viram o impensável. O martelo de Laufey perfurou o abdômen de Odin. Sangue jorrou pela neve. Impossível. Em choque, Endal e os outros assistiram Odin cair no chão congelado. Os olhos dourados de Cid brilharam enquanto ele sussurrava suavemente. Uma voz fria e misteriosa, como uma verdade cósmica, ressoou em suas mentes. Embora pareça uma luta justa, o destino pende a favor de Odin. Nos mitos, o herói nobre sempre derrota o monstro. Mas e se desta vez não for como nas histórias? Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Então, isso deve ser falso, gritou o jovem Thor, balançando a cabeça furiosamente. Não tem como aquele gigante de gelo derrotar o pai. É falso. Ele olhou para Cid com um olhar desafiador, mas a visão continuou. Após a morte de Odin, Laufey invadiu Asgard. Em meio à multidão aterrorizada, seu olhar pousou na criança, Thor. Ele estreitou os olhos, intrigante. Para a surpresa de Endal e dos outros, o rei gigante de gelo adotou o jovem Thor e aprisionou a rainha Frigga. Thor, agora protegido de Laufey, jurou que um dia destruiria Jotunhen. O tempo passou. Então o verdadeiro filho de Laufey, Loki, apareceu. Após certos eventos, ele e Thor formaram um vínculo profundo. Thor se tornou um guerreiro poderoso, derrotando muitos inimigos formidáveis. Os gigantes de gelo que reverenciavam a força passaram a favorecê-lo, especialmente Laufey, que começou a tratar Thor como seu próprio filho, chegando a nomeá-lo herdeiro do trono. Enquanto isso, Loki, sendo astuto, mas não um guerreiro, foi cada vez mais negligenciado. Solitário e desesperado, Loki criou um vínculo com Frigga, aprisionada. Ele ansiava por Midgard, o reino das histórias de que Frigga falava. O tempo passou novamente. Thor acabou herdando a arma real, um martelo chamado Quebra-Gelo, e se tornou herdeiro do trono. Loki, por outro lado, permaneceu nas sombras. Ainda assim, Thor tratava Loki como um irmão. Um dia, Thor revelou que Laufey queria que ambos os ajudassem a conquistar Muspelheim, a terra dos gigantes do fogo governada por Surtur. Mas Loki recusou. Em vez disso, ele nocauteou os guardas, libertou Frigga e usou sua magia para invocar o Bifrost e escapar para Midgard. Mas assim que chegaram à ponte, Laufey e Thor apareceram. A pele de Thor já havia adquirido o azul gelo característico dos gigantes de gelo. Laufey sabia o tempo todo. Ele os deixará chegar até ali, só para matá-los ali. Quando Laufey ergueu a arma em direção a Loki, Thor implorou que ele parasse. Em meio ao caos, Loki atacou primeiro, matando Laufey. Furioso, Thor se voltou contra Loki. Não, o que você fez? Thor gritou, brandindo o quebra-gelo enquanto uma tempestade de gelo o envolvia. Uma onda mortal de frio explodiu do martelo. Loki, aterrorizado, teria sido abatido, se não fosse por Frigga. Loki, cuidado! Ela gritou, atirando-se sobre ele. Não, o gelo a envolveu. Grande parte do seu corpo congelou. Loki correu para o lado dela, segurando-a em pânico. Thor, o que você fez? Frigga, agora quase congelado, murmurou fracamente. Thor, era você mesmo? Ela se virou para ele, tentando vê-lo claramente, mas o gelo se espalhou completamente sobre ela. Nos braços de Loki, seu corpo se despedaçou em uma pilha de gelo brilhante. O que meu pai e seu martelo amaldiçoado fizeram com você? Você nem reconhece. Sua própria mãe. Antes que ele pudesse terminar, Frigga desmoronou em seu abraço. Loki gritou de agonia e atacou Thor, mas ele não era páreo. Thor, agora o deus do inverno, o derrotou facilmente. Mas no final Thor cedeu e deixou Loki escapar através do Bifrost até Midgard. Eles nunca mais se viram. Loki viveu uma vida pacífica na Terra. Thor permaneceu em Jotunhen, rei e guardião do reino, o soberano frio do inverno. Imagem após imagem passou diante de seus olhos. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Principalmente a parte com Frigga e Thor. O pequeno Thor agarrou a cabeça e recuou aterrorizado, gritando. A profecia é falsa. É falsa. Eu jamais machucaria a mamãe. Não quero mais ver isso. Não quero. Seu rosto se contorceu de medo e pavor. Ele não ousou mais olhar para Balder, o deus aterrorizante que conjurou a visão. Então ele gritou e fugiu do palácio. Thor, Frigga gritou, correndo atrás dele. Quando ela saiu, a profecia desapareceu do alto. Mas o coração de ninguém se acalmou. Suas expressões estavam carregadas de turbulência. Isso foi real? Endal perguntou de repente. Cid respondeu calmamente. O que você acha? Ele não disse sim. Mas todos, especialmente Odin, entenderam podia ser real. Mas emocionalmente eles não conseguiam aceitar isso. Então os olhos de Endal brilharam e ele percebeu algo. Balder-sama, você não estava na visão. Isso pode significar que ela é imprecisa? Odin piscou. Seu coração se aliviou um pouco. Isso mesmo. Talvez seja mutável. Seus olhos se voltaram para Cid com esperança. Cid disse categoricamente.
O tempo não pode me prever. A multidão ficou imóvel. O tempo não consegue prevê-lo? Impossível. E, no entanto, ali estava ele. Se fosse verdade, então a existência de Balder era mais aterrorizante do que eles imaginavam. Sentindo os olhares deles sobre ele, Cid ficou em silêncio por um momento. Então ele falou: o que eu lhe mostrei foi apenas o futuro mais provável. Não está escrito em pedra. Com a minha chegada, o futuro já mudou. Tirando o Ragnar, o que está destinado, não precisa se preocupar. Apenas haja como se nunca tivesse visto essa profecia. Enquanto falava, ele flutuou calmamente para fora do palácio, perdido em pensamentos, experimentando uma nova técnica de magia do caos semelhante ao sonambulismo. Uma luz carmesim brilhava nas pontas dos seus dedos enquanto ele trabalhava. Odin e os outros soltaram um suspiro coletivo, e então congelaram novamente. Ragnaro, murmurou Odin. Ele ao menos sabe sobre o Ragnaro. Ele ficou atordoado. Uma criança recém-nascida, e ele já sabia do crepúsculo dos deuses? Enquanto isso, muito além do multiverso, tentáculos começaram a emergir. Uma presença enorme, desconhecida e totalmente aterrorizante se aproximou. O verdadeiro corpo do antigo. Sua voz ecoou pelo vazio. Inseto, você ousa destruir meu avatar. Eu avisei. Está longe de acabar. Quando eu descer, será o seu fim. Você será meu fantoche. O poder que você exerce será minha sobremesa. Inseto. Uma criatura que nem sequer chega ao nível de um deus de um único universo, um inseto rastejante, ousou desafiá-lo? Ele esmagaria aquela formiga. Agora. Capítulo 599. O verdadeiro corpo do antigo inominável estava cheio de malícia. Seus pensamentos consumidos pela ideia de como ele esmagaria aquele inseto desafiador que ousou desafiar sua vontade. Um ser tão insignificante. Como ele ousa provocá-lo? Em breve, muito em breve. Não vai demorar muito. Começou a imaginar se aniquilaria aquele miserável com um olhar, ou o destruiria com uma única sílaba. Enquanto o verdadeiro corpo do antigo avançava em direção ao universo principal 616, a projeção de consciência de Cid ainda estudava calmamente o feitiço de andar no sonho. Suspensa no ar, uma luz carmesim profunda pulsava em suas palmas enquanto ele continuava experimentando e refinando a técnica. Esta parte é usada para separar a consciência e esta parte. Com seu talento divino como Balder, ele rapidamente desvendou o funcionamento interno do feitiço. Rapidamente, ele compreendeu completamente seus princípios básicos. E uma vez que a mecânica subjacente foi compreendida, replicar e melhorar o feitiço se tornou muito mais fácil. Para acelerar o processo, a consciência conceitual abstrata de Cid envolveu todas as bibliotecas de Asgard, absorvendo todo o seu conhecimento mágico. Ele não parou por aí, nem mesmo o Camartage da Terra foi poupado. Em um instante, sua vasta vontade se espalhou pelo antigo santuário. Quem? Essa presença é aterrorizante. O atual feiticeiro supremo na Terra ficou chocado. Só de sentir a ponta dessa vontade, ele ficou cheio de medo e uma admiração reverente. Que tipo de Deus é esse? Ele ficou em silêncio, apavorado. Mas Cid o ignorou. Num piscar de olhos, ele absorveu todo o conhecimento mágico escondido em Camartage. À medida que sua consciência avançava, inúmeros textos arcanos e tomos proibidos foram escaneados e rapidamente compreendidos. Asgard. 10 minutos depois. Cid abriu os olhos dourados que brilhavam com um brilho estranho. Runas antigas ocasionalmente cintilavam em suas íris. Com a superioridade divina que lhe foi concedida pela natureza, e tendo absorvido quase todo o conhecimento mágico de Asgard e Camartage, ele levou apenas 10 minutos para desenvolver um novo feitiço semelhante ao andar no sonho. Claro que ter a técnica original como referência tornou isso ainda mais fácil. E além disso, ele o melhorou, adaptando o feitiço para se adequar à sua natureza divina. Agora, não é só projeção. Enquanto qualquer universo contiver minhas informações, posso enviar minha consciência, ou até mesmo meu corpo para lá. Cid entendeu muito bem. Embora projeção e viagem corporal possam parecer semelhantes, a diferença era enorme. Alguns universos não tinham Asgard, o que significava que não havia Odin nem Frigga, e portanto nem Balder. Mas embora Asgard possa não existir fisicamente nessas linhas do tempo, isso não significa que a mitologia asgardiana não existisse. Quase todos os universos tiveram contos de Asgard e da mitologia nórdica, mesmo naqueles onde originalmente não existiam, agora que a progressão de Balder estava em 100%. Fragmentos de sua identidade já haviam se espalhado para esses reinos. O olhar de Cid brilhou. Usando seu novo feitiço andar no sonho, ele conseguia detectar rastros de si mesmo em vários universos, o que lhe permitia descer até eles. Com essas coordenadas do universo, a travessia não se limitava à consciência, seu corpo também podia acompanhá-la. É hora de ir embora, ele murmurou. Ele havia completado o que veio fazer. Claro, era apenas a sua consciência partindo. Uma parte da luz deste universo agora lhe pertencia, e a partir do 616, ele ainda seria capaz de monitorá-la. No momento seguinte, diante dos olhos de incontáveis asgardianos, sua figura se tornou turva, e num piscar de olhos, se espalhou em fios radiantes de luz divina. Raios brilhantes brilhavam no céu. Depois desapareceu lentamente, como se ele nunca tivesse existido. Todos em Daod e outros ficaram olhando, perplexos. Felizmente, pouco antes de partir, Cid lembrou-se de que Asgard ainda era relativamente frágil. Um pensamento lhe passou pela cabeça. E num instante, o poder da criação surgiu em todo o reino.
Para choque e espanto de Odie e dos outros, eles sentiram seus corpos passando por uma imensa transformação. Em segundos banhados em luz branca, os cidadãos comuns de Asgard ganharam força física que superou até mesmo Hulk e Thanos. Quanto a Odin Frigga e a família real, sangue dourado e radiante agora corria em suas veias. Um poder divino abstrato e conceitual ilimitado fluiu para eles. Em um instante, suas auras atingiram níveis surpreendentes. Com esses poderes, não seria exagero dizer que sua força agora rivalizava com a dos celestiais. A força de Odin, em particular, tornou-se ainda mais aterrorizante. E com esse ato final, a consciência de Sid se retirou do universo e retornou ao seu verdadeiro corpo no universo 616. Mas sua partida deixou Asgard em alvoroço. Esse poder, Endal cerrou o punho, maravilhado com a força avassaladora em seu corpo, o choque ainda estampado em seu rosto. O resto do reino ficou igualmente atordoado. O que aconteceu? Como isso é possível? Até Odin pareceu perplexo. A agitação durou algum tempo antes que Odin se apresentasse para acalmar a todos. Mas a questão permanecia. O que exatamente havia acontecido? Não demorou muito para que todos chegassem à mesma conclusão. Deve ter sido Balder-sama. Incrível. Ninguém mais poderia ter feito isso. Porém, para seu desânimo, Balder-sama havia desaparecido. Não importa o quanto eles o procurassem, ele não foi encontrado. Enquanto eles o procuravam, Eternidade e outros seres cósmicos também desceram silenciosamente sobre Asgard. Mas ninguém percebeu. Eles tinham apenas um pensamento. Onde ele está? 616 Universo Principal. Sid abriu os olhos. Agora tenho o poder de 3 universos, mas ainda preciso me mover mais rápido. Felizmente, com a nova magia Andar no Sonho, a conquista do universo aceleraria muito. E também não posso negligenciar o progresso de desbloqueio divino. Essa ainda é a maior prioridade. Seu olhar se voltou para a interface do sistema. Progresso de desbloqueio, 11%. Então ele olhou para seus pontos de energia e balançou a cabeça. Ainda não é o suficiente para levar o progresso para 15%. Ele precisava acumular mais. Capítulo 600. Enquanto Sid refletia, de repente ele sentiu algo. Ele detectou vagamente vários olhares observando-o. Olhando para cima, seus olhos encontraram a enorme sombra pairando no céu. Uma troca silenciosa ocorreu através do próprio espaço. Galactus e os outros. Eles encontraram minha localização? Ele ficou um pouco surpreso. Mesmo assim, ele não estava muito preocupado. Afinal, agora que ele possuía o poder de 3 universos, nem mesmo o Aniquilador em seu auge seria páreo para ele. Com esse pensamento, ele dispensou temporariamente a presença iminente das entidades cósmicas. Sua atenção voltou-se para o feitiço de sonhar. No momento seguinte, ele o ativou. Uma luz brilhante irrompeu de seu corpo enquanto uma parte de sua consciência se separou, desaparecendo como um raio de luz estelar. A sensação era semelhante à magia Andar no Sonho de Ston. Só que dessa vez não havia escuridão, nem ameaça de corrupção ou invasão. Sua consciência piscou e chegou a um novo universo. E imediatamente ele franziu a testa surpreso. Nesse universo, sua projeção anterior já havia se dissipado naturalmente. Em outras palavras, ele não tinha mais um receptáculo para ancorar. Felizmente, mesmo um fragmento de sua vontade conseguia acessar o poder de seu corpo principal. Se necessário, ele poderia criar um novo recipiente na hora. Mas desta vez não foi necessário. Sem demora, Sid começou a irradiar sua luz divina pelo universo. Num instante, um brilho infinito inundou o vazio. O universo inteiro se iluminou mais uma vez, causando choque e espanto em incontáveis mundos. Depois de um tempo, o fenômeno cedeu. A luz infinita convergiu em uma única forma, seu corpo conceitual abstrato. Sid estava prestes a partir novamente, preparando-se para seu próximo andar no sonho, mas então ele sentiu algo errado com a Terra deste universo. Sua atenção foi imediatamente atraída para aquilo, e o que ele viu fez seus olhos se estreitarem. Cidade de Nova York. Lamentos e uivos ecoavam pelas ruas. Inúmeros zumbis de pele cinzenta vagavam pelas ruínas. Zumbis? Sid levantou uma sobrancelha. Um momento depois, seu corpo se dissolveu em pura luz e desapareceu do céu. Então, num piscar de olhos, ele apareceu acima de um prédio alto em Nova York. Ao mesmo tempo, a magia do caos vermelha brilhou em sua mão, sobrepondo-se à luz verde, o poder da joia do tempo. Em seus olhos dourados, o passado recente começou a se desenrolar. Ele entendeu rapidamente o que tinha acontecido. Hank Pym, o criador das partículas Pym e do Homem-Formiga original, aventurou-se no reino quântico em busca de sua esposa, Janet Van Dyne, a Vespa, que estava perdida naquela dimensão. Mas o que ele não sabia era que Janet havia sido infectada por um vírus zumbi quântico. Quando Hank a alcançou, ele a abraçou sem hesitar e foi mordido. Ambos retornaram ao mundo real como zumbis. A partir daí, o vírus se espalhou rapidamente. Em poucos dias, Nova York foi invadida. A visão continuou a tocar. Os Vingadores caíram. Tony Stark, Capitão América, até mesmo a Feiticeira Escarlate, todos infectados. E a pior parte, mesmo tendo se tornado zumbis, eles não perderam seus poderes, nem mesmo toda sua inteligência. Eles ainda podiam lutar, ainda usavam armaduras e magia. Apenas um punhado de heróis e civis conseguiram sobreviver. Enquanto Sid revisava a linha do tempo, um rugido ecoou pela cidade. Em um telhado próximo, um zumbi saltou em sua direção. Olhe! Uma voz soou à distância. Uma figura vestida de vermelho balançou no ar, gritando em advertência.
Peter Parker, Homem-Aranha, tentou desesperadamente alcançá-lo, mas ele estava longe demais. Tudo o que ele podia fazer era esperar que esse ser brilhante fosse percebido a tempo e escapasse do ataque zumbi. Se esse ser for infectado, que tipo de pesadelo seria esse? Um momento depois, antes mesmo que o zumbi chegasse perto, ele foi vaporizado em um flash de luz. Desapareceu sem deixar vestígios. Sid voltou seu olhar para o Homem-Aranha, finalmente reconhecendo. Os zumbis? Nem vale a pena dar uma olhada. Peter pousou ali perto, ainda abalado. Meu Deus, você é incrível. Num piscar de olhos, aquela coisa simplesmente desapareceu. Mas, mais uivos irromperam nas proximidades. Atraídos pelo barulho, o enxame de zumbis se aproximou. Temos que ir, agora. Peter acenou ansiosamente. São muitos. Sid olhou para ele. E no segundo seguinte, Peter congelou. Uma luz branca ofuscante varreu as ruas. Num piscar de olhos, todos os zumbis próximos evaporaram. O silêncio retornou à cidade em ruínas. Peter olhou fixamente, de queixo caído. Você. Ele mal conseguia formar palavras. Sid o ignorou e examinou o planeta mais uma vez, sua expressão escurecendo. Ele sabia bastante sobre vírus zumbis. E este não foi o único universo atormentado por tais surtos. Na Terra 2149, as tensões entre humanos e mutantes atingiram um auge. Em um movimento desesperado para fortalecer os mutantes, Magneto recuperou um vírus de outra dimensão, supostamente inofensivo aos mutantes. Mas ao chegar naquela dimensão, o vírus sofreu uma mutação. Não infectou apenas humanos, mas também mutantes. O surto foi catastrófico. Até Hulk e Wolverine e Jean Grey, portadores da Força Fênix, foram infectados. Até a forma corpórea de Galactus se tornou um zumbi. Ridículo. Totalmente quebrado, Sid murmurou. Seu olhar vagou pela Terra em decomposição. Na velocidade em que o vírus estava se espalhando, se o Homem-Aranha e os sobreviventes restantes não conseguissem detê-lo, ele logo consumiria o universo inteiro. Se este universo se transformar num reino zumbi, e eu me tornar parte dele, eu também seria afetado? Ele estava curioso. Capítulo 601. Sid ponderou o que poderia acontecer se esse universo se transformasse completamente em um universo zumbi. Na atual taxa de propagação do vírus, se a pequena aranha e os outros não conseguissem impedi-lo, ele realmente poderia se espalhar pelo cosmos. Ele estava curioso. Se o universo se tornasse um universo zumbi, o que aconteceria com ele como parte dele? Após um momento de reflexão, Sid balançou a cabeça. Provavelmente nada vai acontecer comigo, exceto pelos devoradores de planetas que têm formas físicas, conceitos abstratos como eu e os outros eternidade, infinito, esquecimento, morte, não atendem às condições para serem infectados. No final, quando esse universo se transformou em um universo zumbi, esses super-heróis zumbis começaram a se dirigir para outros universos. Pensando nisso, ele não pôde deixar de suspirar. Eternidade, infinito, esquecimento, morte, esses caras realmente não se importam com nada. A menos que o assunto envolva a destruição do universo, eles raramente aparecem. Mesmo em algo tão sério quanto um surto zumbi, nenhum deles apareceu para detê-lo. Depois de terminar seus pensamentos, para evitar que o vírus zumbi se espalhasse para o universo principal 616, Sid estendeu sua mão direita. A luz carmesim da magia do caos brilhava, entrelaçada com o brilho verde da joia do tempo. Ao lado dele, Peter Parker, o Homem-Aranha, estava completamente perplexo, sem ter ideia do que estava acontecendo. Então, Pedro sentiu como se estivesse sonhando. Tudo ao redor dele começou a retroceder, prédios que haviam desabado se reergueram ao contrário, e até os mortos se levantaram, voltando à vida. Na expressão atordoada de Peter, num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. As ruas fervilhavam de vida, as pessoas riam e conversavam como se nada tivesse acontecido. Sob o poder da magia do caos e do tempo, tudo parecia tão natural, tão lógico. Peter mal conseguia acreditar no que via. Sentia como se estivesse tendo alucinações, como algo tão surreal poderia ser real. Vê você, o que você acabou de fazer? Após uma longa pausa, ele se virou rigidamente para olhar a figura brilhante pairando no ar, cercada por uma luz radiante. Sid olhou para ele e disse casualmente, eu reverti o tempo. Tudo voltou ao começo. É melhor você parar o Dr. Hank Pym enquanto pode. Se o vírus zumbi surgir novamente, não vou intervir. Enquanto ele falava, sua forma brilhou e começou a desaparecer. Aos olhos de Pedro, raios de luz fluíam daquele ser incompreensível. Então, num piscar de olhos, Sid desapareceu. Apenas alguns fios de luz espalhados permaneceram, brilhando suavemente no ar. Puta merda! Peter Parker estava completamente atordoado. Por um longo tempo, um pensamento ousado surgiu em sua mente. Aquele cara, ele era um deus. Porque além de um deus, ele não conseguia pensar em ninguém que pudesse reverter o tempo daquele jeito. Perdido em transe, Peter finalmente recuperou a consciência. Ele precisava parar Hank Pym. Sem tempo para pensar mais, ele disparou suas teias e correu em direção à casa do Dr. Hank Pym, contatando simultaneamente Tony Stark e os outros para relatar tudo o que acabará de testemunhar. Um tempo depois, após ouvir a explicação completa de Peter, Tony e os outros ficaram em choque total. O vírus zumbi? Um deus que reverteu o tempo? Isso foi real? O Homem de Ferro, Tony Stark e os outros mal podiam acreditar. Meio céticos, eles foram até a casa de Hank Pym e após interrogá-lo, descobriram que Hank estava de fato se preparando para entrar no reino quântico para resgatar a Vespa, Janete.
Ao perceber isso, Tony e os outros ficaram abalados. Eles avançaram para o reino quântico e, como Peter havia avisado, descobriram que Janet havia sido infectada pelo vírus zumbi. A pedido de Hank Pym, eles não a mataram, mas a detiveram, na esperança de pesquisar uma cura para o vírus. Assim, a crise zumbi foi temporariamente evitada. Foi só então que eles realmente acreditaram nas palavras de Pedro, e ficaram profundamente abalados. Um Deus que poderia reverter o tempo? Inacreditável! Enquanto eles ainda estavam atordoados, do outro lado, no universo principal 616, Sid já havia reabsorvido o fragmento de consciência que havia enviado. Sentindo as tênues conexões se formando com 4 universos diferentes, ele se sentiu bastante satisfeito. Com o poder de 4 universos agora, dentro da camada de universo único, ninguém é páreo para mim. Nesse ponto, apenas seres de nível multiversal ainda eram uma ameaça para ele. Com isso em mente, Sid murmurou: tenho que acelerar a assimilação do multiverso. Somente se tornando verdadeiramente um ser de nível multiversal, ele poderia finalmente ficar à vontade. Com esse pensamento, ele imediatamente começou a usar o andar no sonho repetidamente. Em um instante, partes de sua consciência se separaram e fluíram para universos desconhecidos. Naquele momento, ele descobriu um universo pertencente aos X-Men, e isso despertou sua curiosidade. Mas assim que sua atenção mudou ligeiramente nessa direção, uma voz misteriosa ecoou na mente de todos na Terra. Nosso irmão mais novo, precisamos falar com você. A voz etérea da eternidade reverberou por todo o planeta. Todos ficaram atônitos. Logo, as pessoas perceberam que a eternidade e os outros estavam falando com apenas uma pessoa, o herói vestido de branco. Curiosos, eles se perguntaram o que os 5 seres cósmicos queriam dele. Enquanto o mundo especulava, Sid, sozinho em um canto deserto, pensou por um momento e decidiu encontrá-los. No segundo seguinte, seu corpo subiu ao céu, voando além da atmosfera da Terra para conversar com as entidades cósmicas. Ao mesmo tempo, silenciosamente, seu poder aumentou. 5 universos. 6 universos. Um após o outro, universos formaram uma conexão com ele, lentamente assimilados ao seu ser. Durante esse processo, ele dedicou alguma atenção ao universo dos X-Men. Apenas um olhar e ele mostrou uma expressão de surpresa. A linha do tempo ainda está no começo? Xavier e Magneto ainda são jovens? Parecia a era prequela dos X-Men. Nesse estágio havia apenas um indivíduo digno de nota, Sebastian Shaw, o Rei Negro, um mutante com habilidades de absorção de energia. Sua capacidade de absorver energia o tornava quase invencível. Ele podia até mesmo absorver a energia de um reator nuclear, tornando-o um mutante pseudo-nível ômega. Eu costumava comparar minha absorção de energia no estágio inicial, quando era apenas nível 2 com a dele. Sid balançou a cabeça com um sorriso. Ambos tinham capacidade de absorção de energia, mas no começo a diferença entre eles era enorme. Shaw estava muito à frente em poder, se não fosse pela sua habilidade evoluindo recentemente. Capítulo 602. Pensando nisso, Sid ficou curioso. Será que minha capacidade atual de absorção de energia conta como um pseudo-nível ômega ou já é nível ômega? Entre mim e o Rei Negro, quem é mais forte agora? Ao mesmo tempo, ele também estava curioso sobre as versões mais jovens do Professor X e Magneto. Com isso, ele decidiu ir verificar as coisas, não apenas com sua consciência, mas pessoalmente. No segundo seguinte, Sid ativou uma combinação de deslocamento espacial e magia de portal. Um portal espacial dourado surgiu diante dele. Ao atravessá-lo, sua figura desapareceu instantaneamente. Além da Terra, Eternidade e os outros, que esperavam pacientemente por seu irmão mais novo, ficaram em silêncio enquanto observavam o movimento estranho que ele acabará de fazer. Ele não deveria se encontrar com eles? Para onde ele foi de repente? Felizmente, raios de luz divina começaram a brilhar na frente deles, e uma forma conceitual abstrata indescritível emergiu lentamente, o que aliviou sua curiosidade por enquanto. Enquanto controlava sua forma divina abstrata naquele reino, a atenção de Sid se voltou para o universo prequela dos X-Men. Lá, seu corpo divino apareceu bem acima da Terra, na camada de nuvens a dezenas de milhares de metros de altura, observando abaixo com curiosidade. Mas enquanto ele observava a superfície da Terra, os satélites rapidamente detectaram sua presença. As autoridades americanas ficaram chocadas ao ver uma figura brilhante flutuando nas nuvens, olhando para elas. Quem é esse cara? Ele é um mutante? O mal-estar se espalhou por eles. Logo, o incidente foi relatado aos altos escalões dos Estados Unidos e atraiu atenção imediata. Acima das nuvens, Sid estava observando há pouco tempo antes que 3 caças fossem despachados e viessem voando em sua direção. Sem dizer uma palavra, os jatos abriram fogo. Vários pequenos mísseis cruzaram o céu, indo direto para ele. Ao ouvir a comoção, Sid olhou para os mísseis que se aproximavam. Estava prestes a apagá-los de uma vez, mas então hesitou. De repente, ele se lembrou de que ainda não havia testado sua capacidade de absorção de energia em combate real. A curiosidade despertou. Então, ele simplesmente os deixou vir. Momentos depois, explosões estrondosas soaram enquanto sua figura era engolida pelo fogo. Dentro das cabines, os pilotos responderam animadamente pelo rádio. Alvo atingido. Alvo abatido.
Mas assim que fizeram seus relatórios, todos congelaram. As explosões estavam diminuindo rapidamente de tamanho. Olhando atentamente, eles testemunharam uma visão aterrorizante. Uma figura vestida de branco estendeu a mão direita, atraindo toda a energia explosiva para ela. Em apenas alguns segundos, a energia de todos os mísseis se dissipou. O homem permaneceu intacto, completamente ileso. Monstro! Essa foi a única palavra que passou pela mente dos pilotos com medo estampado em seus rostos. E não foram apenas eles. O alto comando dos Estados Unidos e os oficiais militares que assistiam ficaram igualmente perplexos. Esse mutante pode voar e absorver energia também? Eles sentiram o medo crescendo e uma intenção assassina. Queriam que essa ameaça fosse eliminada. Imediatamente, eles deram uma ordem aos pilotos de caça: eliminá-lo a todo custo. Embora os pilotos estivessem com medo, eles se prepararam para obedecer. Mas quando eles tomaram essa decisão, prontos para morrer por seu país, Sid olhou em sua direção. No instante seguinte, 3 raios dourados de luz desceram do céu, perfurando os jatos em um instante. Bum! Explosões ocorreram. Os 3 caças se tornaram nada mais que fogos de artifício acima das nuvens. Quanto ao sonho dos pilotos de morrer pela pátria, era simplesmente ridículo. Mesmo que este não fosse seu corpo divino abstrato, mesmo que fosse apenas seu corpo divino físico, aqueles jatos não teriam sido capazes de arranhá-lo, mesmo que ele ficasse ali parado sem fazer nada. Ignorando as explosões atrás dele, Sid flutuou vagarosamente em direção ao local do Rei Negro, planejando observar sua capacidade de absorção de energia e ver se havia algo que valesse a pena estudar. Talvez, o gene X de absorção de energia no corpo do Rei Negro possa ajudar a aperfeiçoar ainda mais minha habilidade? Sid refletiu sobre isso. Se for assim, os ganhos dessa viagem seriam tremendos. Afinal, a absorção de energia determinava o limite superior de acumulação de pontos de energia, e se isso pudesse ser melhorado, o progresso para desbloquear a divindade dispararia. Sid sentiu uma onda de expectativa. Enquanto admirava a paisagem, ele flutuava lentamente pelo espaço aéreo americano. Sua atitude despreocupada e ritmo relaxado eram como uma provocação para o alto escalão americano. Arrogante. Um mutante que ousou ignorar a autoridade dos Estados Unidos? Quem esse cara pensava que era? Eles eram o país número 1 do mundo. Como um mutante ousa agir de forma tão descarada? Vagando lentamente, como se estivesse passeando sem nenhum traço de medo. Os superiores zombaram friamente, decidindo dar uma dura lição ao mutante. No momento seguinte, bases militares próximas entraram em ação. Mais caças e mísseis foram lançados em direção ao Sid voador. Bum, bum, bum. Rugidos estrondosos ecoaram pelo céu. Onde quer que o olhar de Sid pousasse, raios dourados eram disparados, vaporizando os jatos e mísseis que se aproximavam, um por um. Durante todo o processo, ele permaneceu intocado. Alto comando dos Estados Unidos. Um homem branco de meia-idade zombou. Não acredito que ele possa usar seu poder mutante para sempre. Ele vai acabar se esgotando. Suas palavras geraram concordância imediata. Ele está apenas se exibindo. Ele acha que ter poderes mutantes o torna intocável? Aquele mutante é muito convencido. Vamos ver quanto tempo ele dura. As autoridades americanas zombaram com desdém. Hoje em dia, quem ainda acredita que ter poderes mutantes torna alguém invencível? Desafiar os Estados Unidos? Nem os mutantes mais fortes ousaram realizar tais proezas. Eles imaginaram que esse cara provavelmente tinha acabado de despertar seus poderes e ainda não conhecia as regras. Enquanto assistiam com sorrisos zombeteiros, esperando vê-lo cair, o caos da batalha se tornava cada vez mais óbvio para o mundo. O barulho era avassalador, jatos, mísseis, explosões, difícil de ignorar. Até mesmo cidadãos comuns podiam ouvir as explosões. Não demorou muito para que as redes de notícias americanas começassem a noticiar o evento. Inúmeros civis e mutantes descobriram que um mutante estava enfrentando o exército dos Estados Unidos em um combate a céu aberto. Capítulo 603. Com a cobertura jornalística do evento, inúmeros americanos comuns acreditaram que o mutante em questão havia enlouquecido. Como alguém tão arrogante poderia pensar que poderia desafiar os militares? Até os mutantes que assistiam à transmissão tiveram o mesmo pensamento. Dentro da mansão do Professor X. Naquela época, o jovem Magneto, o Professor X, Fera, Mística e os outros ainda não haviam se separado por ideologia. Eles assistiam ao noticiário juntos com expressões de impotência. Todos achavam que o mutante em questão era jovem demais, completamente ignorante do verdadeiro poder militar e imprudente por se mostrar daquela forma. Isso foi ruim, muito ruim. Charles, você consegue localizar aquele garoto mutante? Perguntou o jovem Eric, Magneto, com a testa franzida. Posso tentar, respondeu Charles calmamente. Com isso, ele conduziu o grupo até a sala do cérebro e ativou o dispositivo cérebro recentemente desenvolvido. Enquanto a máquina ligava, Mística e os outros observavam curiosamente enquanto Charles fechava os olhos, começando sua busca pelo mutante que estava sob ataque militar. Ele concentrou sua varredura mental nos céus. Não demorou muito para que ele sentisse algumas presenças em grandes altitudes. Entretanto, para sua confusão, todos eles eram humanos comuns, não parecia haver nenhum mutante entre eles? O que está acontecendo? Incapaz de sentir Sid, Charles ficou com uma expressão confusa. Enquanto isso, dezenas de milhares de metros de altura no céu. Sid ainda estava brincando casualmente com jatos de combate enquanto voava em direção ao Rei Negro, planejando extrair seu gene X.
Naquele momento, ele sentiu uma onda de energia psionica varrendo os céus, um tipo familiar de onda mental. Sid reconheceu isso instantaneamente. Bum! O ar se distorceu ao redor dele. Uma vasta onda de poder psioníco irrompeu de sua consciência, entrando em contato com a varredura de Charles. Em um instante, o campo mental do Professor X, amplificado pelo cérebro e o suficiente para qualificá-lo como um mutante de nível 5, foi completamente dominado e invadido. Naquela breve conexão, Sid viu tudo o que Charles estava vendo e entendeu seu objetivo. Com um olhar cúmplice, Sid gentilmente retirou sua presença psionica. De volta à mansão, Mística e os outros observaram, confusos, o rosto de Charles empalidecer de repente. Ele abriu os olhos em choque e ofegou. Uf, o que aconteceu? Eric perguntou, franzindo a testa. Charles esperou um momento antes de falar, com a respiração ofegante. Encontrei um mutante. Essa é uma ótima notícia, não é? Perguntou Hank, confuso. Magneto e Mística sentiram. Mas Charles deu um sorriso amargo. Se fosse tão simples assim. A princípio, quando seu exame falhou em detectar o mutante, ele presumiu que havia um problema com o cérebro, ou talvez o mutante não estivesse na área. Mas quando ele estava mudando o foco para outro lugar, uma onda aterrorizante de energia psíquica explodiu exatamente da área onde ele não havia detectado nada. A força do golpe o esmagou completamente. Mesmo com a amplificação do cérebro, ele não era páreo para ele. Enquanto ele explicava, Magneto e os outros se entreolharam, incrédulos. Charles sempre foi o médium mais poderoso que eles conheceram. Será que havia mesmo alguém mais forte do que ele? Como isso é possível? Então Charles ficou sério. Aquela energia psíquica definitivamente pertencia àquele que estávamos procurando. E não era só a mente. Senti algo mais no corpo dele, uma forma de energia aterrorizante. Nunca encontrei um mutante assim antes. Ele fez uma pausa e acrescentou gravemente. Ele pode ser um mutante de nível ômega. Suas palavras deixaram todos atônitos e com os olhos arregalados. Nível ômega? Charles nunca havia sentido um mutante tão poderoso antes? Charles, você não acha que isso é um pouco exagerado? Eric perguntou, ainda incrédulo. Mística e Fera sentiram. Eles também achavam que Charles poderia estar exagerando. Depois de uma rápida discussão, eles decidiram que não podiam simplesmente ficar sentados assistindo. Precisavam tentar contatar ou ajudar aquele mutante. Enquanto isso, os jovens mutantes que eles trouxeram recentemente também ouviram sobre o incidente e estavam ansiosos para participar. Professor, esse mutante é realmente tão forte? Professor Charles, o senhor não está exagerando um pouco? Considerando que eles haviam passado por treinamento e adquirido alguma habilidade de combate, Charles finalmente decidiu levá-los consigo. Logo, eles embarcaram no X-Jet preto, indo direto para o campo de batalha. Enquanto eles se mudavam, Sid já havia alcançado os céus de uma cidade. Por sua observação divina, ele pôde dizer que o Rei Negro, Sebastian Shaw, estava dentro de uma grande mansão no centro da cidade. Sem hesitar, ele voou direto para lá. Ao mesmo tempo, vários caças o atacaram e abriram fogo novamente. Sid olhou para eles casualmente. Bum, bum, bum. Raios dourados choveram do céu, obliterando mais 6 jatos em segundos. O ambiente ficou em silêncio novamente. Depois de espantar as moscas irritantes, Sid continuou seu voo lento em direção ao centro da cidade. Mas enquanto ele seguia em frente, o alto comando americano, que estava observando, ficou furioso. Murmúrios e reclamações ecoaram. Maldito mutante! Por que ele ainda está de pé? Isso é ridículo! Ao vê-lo entrar no espaço aéreo da cidade, eles ficaram cheios de raiva e ressentimento involuntários. Agora que ele estava sobre uma área civil, eles não podiam mais lançar mísseis e no momento, não tinham como lidar com ele. Foi quando um senador de cabelos brancos de repente se animou, rindo friamente. Ele está voando para a cidade para se abrigar. Isso significa que ele está ficando sem energia. Esse desgraçado está prestes a queimar. Sua afirmação confiante fez os olhos dos outros oficiais brilharem. Quanto mais pensavam nisso, mais sentido fazia. A confiança retornou a eles e junto com ela, o desdém. Tanto para aquela arrogância anterior. Agora ele foi forçado a recuar, escondendo-se em uma cidade para escapar? Eles zombaram com satisfação. Após uma breve discussão, eles decidiram enviar mais 10 caças. Quanto aos mísseis, eles esperaram por enquanto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 604. Depois de emitir as ordens, o alto comando americano começou a monitorar de perto o mutante vestido de branco usando satélites e imagens de vigilância de dentro da cidade, ansioso para ver o que ele faria em seguida. Sob sua supervisão, a figura vestida de branco voou em direção ao centro da cidade e pairou sobre uma luxuosa vila, completa com piscina e outras comodidades luxuosas. Ao mesmo tempo, as explosões do combate aéreo anterior chamaram a atenção dos civis abaixo. Com o barulho ensurdecedor ecoando pela cidade, era impossível não notar. Rapidamente as pessoas perceberam que o mutante que estava nas manchetes de todos os principais canais de notícias havia chegado à cidade. Pânico e confusão se espalharam pela população. Muitos olharam para cima e viram a figura branca flutuando sobre uma vila. O que ele está fazendo aqui? Sussurros encheram as ruas. Nesse momento, sob o olhar atento de todos, 4 pessoas emergiram da luxuosa mansão. Liderando o grupo estava um homem na casa dos 40, vestido com um elegante terno preto, Sebastian Shaw, o Rei Negro, um mutante com o poder de absorção de energia.
Ao lado dele estava uma mulher vestida toda de branco, com seus cabelos platinados ondulados caindo em cascata, Emma Frost, a Rainha Branca, com habilidades psíquicas e uma mutação secundária que lhe permitia transformar seu corpo em diamante. Os outros dois, um tinha pele vermelha e aparência diabólica, Azazel, o Diabo Vermelho, conhecido por suas habilidades de teletransporte. O último era um homem na casa dos 30, capaz de manipular tempestades contra a corrente. Todos levantaram a cabeça para olhar a figura branca pairando acima. Emma, Azazel e contra a corrente estavam com expressões cautelosas, claramente em alerta. Mas Shao? Ele parecia completamente relaxado, sorrindo enquanto observava calmamente o poderoso mutante causando impacto por todo o país. De longe, civis e autoridades americanas que assistiam à transmissão franziram as sobrancelhas. Mais mutantes? A aparência desumana de Azazel deixava isso claro. Não havia como esconder o que ele era. Então o que o mutante branco estava fazendo aqui? Enquanto todos especulavam Sid pairando no céu, também voltou sua atenção para Shao e os outros. Mais precisamente, seu foco estava em Sebastian Shaw. Nível 4, possivelmente pseudo-nível 5 de absorção de energia. Vamos ver que segredo seu corpo guarda. Sem que ninguém percebesse, uma onda de energia psíquica fluiu de Sid e envolveu Shaw. Simultaneamente, feitiços de detecção de Camartage e Asgard se formaram em sua mente. Runas místicas brilharam nos olhos de Sid enquanto ele começou a sondar o corpo de Shaw. Em segundos, os dados do Gene X de Shaw se desenrolaram em sua mente. Ele absorveu rapidamente as informações sobre a capacidade de absorção de energia de Shaw. Em pouco tempo, ele já havia analisado boa parte disso. Esta parte pode refinar minha própria absorção. Esta é inútil. Rapidamente Sid descartou os dados irrelevantes e reteve as partes benéficas. Quanto mais ele analisava, mais satisfeito ficava. O Gene X de Sebastian Shaw, apesar de suas falhas, tinha algum valor. Mais importante ainda, ao integrar esses dados genéticos refinados usando sua magia do caos e poderes criativos, Sid poderia aumentar sua própria capacidade de absorção de energia. Isso significava uma coleta mais rápida de pontos de energia e uma progressão acelerada em direção à imitação do divino. Ele mal podia esperar para se atualizar e acelerar o ritmo do seu processo de desbloqueio divino, mas ainda havia pontas soltas para amarrar. Sid olhou para os caças que circulavam acima da cidade e para o grupo de Shaw abaixo. Quando ele estava prestes a falar, Sebastian Shaw antecipou. Com um sorriso, Shaw olhou para cima e disse: "Então, você é corajoso o suficiente para desafiar os militares? Você está aqui por mim? Pronto para se juntar a mim?" Depois de pensar um pouco, Shaw assentiu e comentou confiante: "Você tem potencial. Se você se tornar meu subordinado, eu o ajudarei a lidar com os militares." Ele então lançou um olhar de desprezo para os caças no céu, com uma expressão cheia de desprezo. Emma e os outros ao lado dele permaneceram calmos, claramente pensando a mesma coisa. Na verdade, com sua habilidade de absorção de energia de pseudo-nível 5, Shaw era quase invencível. Sejam balas, mísseis ou ondas de choque de calor, ele conseguia absorver tudo e redirecioná-los. Se sua habilidade fosse completamente passiva, ele seria quase imortal, a menos que sofresse bombardeio nuclear contínuo. Infelizmente, o poder de Shaw estava sujeito à sua própria vontade, e aí residia sua falha fatal. Sem seu capacete para bloquear interferências psíquicas, ele poderia ser controlado mentalmente, e foi exatamente isso que aconteceu no futuro. Controlado por Xavier e depois morto por Magneto com uma moeda na cabeça. Uma morte vergonhosa e anticlimática que nunca o deixou usar seu poder para revidar. Enquanto Sid pensava nisso, um novo som veio do céu. Todos se viraram e viram um jato preto se aproximando em alta velocidade. O X-Jet. Lá dentro, Eric Magneto imediatamente viu Sebastian Shaw e um lampejo de ódio surgiu em seus olhos. Foi Shaw quem causou a morte de sua mãe. Eric não queria nada mais do que reduzi-lo a pó. Charles, percebendo sua mudança, rapidamente colocou a mão no ombro de Eric. Fique calmo, Eric. Charles sabia muito bem o quão poderoso Shaw era. Mesmo juntos, ele e Eric provavelmente não teriam a menor chance. Com Shaw usando seu capacete para bloquear ataques mentais, os poderes psíquicos de Charles eram inúteis. E Eric sozinho? Não o suficiente. Eric cerrou os dentes, mas assentiu segurando-se por enquanto. Fora da vila, Shaw lançou um olhar superficial ao X-Jet que se aproximava sem se impressionar. Sua atenção voltou-se para a figura vestida de branco acima. E então, já tomou sua decisão? Perguntou Shaw com um sorriso. Seu tom era cheio de confiança. Em sua mente, se o mutante vestido de branco quisesse sobreviver, ele não teria motivo para recusar sua oferta. Emma e os outros também sorriram. Eles tinham certeza de como isso seria. Mas naquele momento Sid olhou para eles e disse friamente: "Eu recuso." No momento em que as palavras saíram, Shaw, Emma e os outros congelaram, olhando para cima, incrédulos, atordoados com o que tinham acabado de ouvir. Capítulo 605. Sebastian Shaw estava absolutamente confiante de que aquele mutante vestido de branco, que parecia não ter para onde ir, aceitaria sua oferta com entusiasmo. Ele não estava sozinho. Emma Frost e os outros compartilhavam a mesma expectativa. Quem imaginaria que assim que ele pediu uma resposta, receberia uma resposta que ninguém esperava? Rejeição. O mutante realmente recusou?
E não apenas isso, seu tom era tão indiferente e tão desdenhoso, como se nenhum deles fosse digno de sua atenção. Shaw, Emma e o resto do Clube do Inferno ficaram ali, incrédulos. Então, vestida de preto contra a corrente, deu um passo à frente. Você é arrogante demais. Não pense que lutar contra o exército por um tempo a torna invencível. Deixe-me lhe dar uma lição. Um sorriso frio surgiu em seu rosto enquanto ele estendia as mãos, invocando seu poder. Momentos depois, um enorme tornado de 10 metros de largura se formou com um rugido, girando violentamente sob seu controle. Com um aceno de mão, ele avançou em direção ao mutante flutuante vestido de branco. Emma sorriu diante da cena. Contra a corrente, deu uma lição nesse idiota arrogante. Azazel concordou com a cabeça. Os olhos de Shaw brilharam de interesse. Este mutante vestido de branco era forte, claro, mas claramente era muito convencido. Vamos ver como ele lida com o poder de contracorrente. Um pouco de dor pode torná-lo mais humilde. De longe, civis e oficiais militares dos Estados Unidos viram a cena e se animaram. Deixe os cães se morderem. Na melhor das hipóteses, ambos acabarão feridos. As autoridades americanas assistiram com expectativa. No X-Jet, ao ver o tornado fera que pilotava a aeronave, rapidamente fez uma curva fechada para evitar o raio da explosão. Lá dentro, o professor X, Magneto e os outros observavam o redemoinho atentamente. Será que esse mutante misterioso conseguiria resistir a isso? O coração de Charles estava tenso. Por algum motivo, ele sentia uma estranha familiaridade com o garoto vestido de branco, e não queria que nada de ruim lhe acontecesse. Sob o olhar de todos, a tempestade se aproximava rapidamente, enquanto o mutante de branco flutuava no lugar imóvel. O que? Até contra-corrente ficou confuso quando viu o mutante não tentar se esquivar. O tornado o engolfou completamente. Como alguém poderia simplesmente ficar parado ali, aguentando? Mesmo que fosse fraco, deveria pelo menos ter tentado evitar. Shaw franziu a testa, desapontado. Riptide, por outro lado, sorriu triunfantemente. Por mais forte que alguém fosse, ser atingido por uma de suas tempestades doeria. Aquele cara com certeza sairia sangrando. De volta ao X-Jet, os rostos de Charles, Eric, Hank e dos mutantes mais jovens mudaram drasticamente. Charles imediatamente colocou 2 dedos na têmpora, preparando-se para controlar psiquicamente contra a corrente para impedi-lo de usar seus poderes novamente. Magneto também levantou a mão, pronto para manipular metais próximos para bloquear a tempestade. Ele não sabia por quê, mas gostava daquele mutante vestido de branco. Ele não queria vê-lo morrer daquele jeito. Enquanto isso, as autoridades americanas não estavam acreditando na novidade. Eles tinham pouca esperança de que o tornado faria muita coisa. Com certeza, no momento seguinte, todos observaram a tempestade começar a diminuir, de dentro para fora. O que está acontecendo? Contra-corrente ficou atordoado. Não entendia o que estava acontecendo. Emma e os outros estavam igualmente confusos. Conforme o tornado se afinava e dissipava, eles finalmente viram a figura em seu núcleo, o mutante vestido de branco, completamente ileso. A cada rotação da tempestade, ela encolhia ainda mais, como se o próprio vento estivesse sendo devorado por ele. Que diabos estava acontecendo? Seus olhos se arregalaram em descrença. Então eles o viram levantar a mão direita. Sid absorveu calmamente a energia cinética da tempestade. Então, olhou diretamente para a contracorrente e apontou a mão para ele. Num piscar de olhos, ele liberou toda aquela energia, usando um controle aterrorizante para comprimi-la e lançá-la como um tiro de canhão. Bum! Um estrondo sônico estrondoso cortou o ar. A energia condensada disparou através dos restos da tempestade e atingiu contra-corrente antes que ele pudesse reagir. Bam! Ele foi arremessado para longe, batendo com força na parede externa da vila. Ossos estalaram ruidosamente enquanto ele desabava no chão, ensanguentado e inconsciente, como uma boneca quebrada, sem nenhum traço de sua antiga arrogância. Emma estremeceu, transformando-se instintivamente em diamante. Ela o encarou em choque. Que tipo de poder é esse? Em apenas um piscar de olhos, contra-corrente foi destruída? O rosto de Azazel escureceu. Ele ficou visivelmente tenso, pronto para se teletransportar ao primeiro sinal de perigo. No X-Jet, Charles e os outros assistiam com admiração. Enquanto isso, os oficiais militares dos Estados Unidos apenas assentiram, com o rosto calmo. Eles esperavam por isso. Enquanto as emoções tomavam conta da multidão, a expressão de Shaw mudou de repente. Ele havia sentido algo. Seu rosto escureceu. Você absorveu energia cinética? Esse é o seu poder mutante? Quantas habilidades você tem? As palavras ficaram suspensas no ar. Emma e os outros pareceram surpresos. Sabiam exatamente qual era a habilidade de Shaw, absorção de energia. Era o que o tornava tão formidável. Mas agora Shaw afirmava que esse mutante vestido de branco tinha a mesma habilidade? Eles não conseguiam acreditar. De volta ao X-Jet, Fera havia implantado um drone de vigilância para escutar e captar as palavras de Shaw. Um mutante com o mesmo poder que Shaw? Esse garoto misterioso também tem essa habilidade? Charles e os outros ficaram atordoados. De volta ao chão, Sid respondeu calmamente à pergunta de Shaw. Você está falando sobre habilidades mutantes? Tenho muitas. De qual delas você está perguntando? O silêncio caiu. Shaw e seu grupo olharam incrédulos. Então, não conseguiram conter o riso. Que tipo de bobagem esse mutante estava falando? Nem Charles e os X-Men acreditaram plenamente. Presumiram que ele estava só brincando. Mas então, muitas habilidades? Shaw repetiu, balançando a cabeça com os olhos agora frios.
Jovem, deixa eu te contar uma coisa, existe uma diferença entre mutantes e mutantes. Capítulo 606. Mesmo que você tenha absorção de energia, isso não significa que você pode me derrotar. Se você se render agora e se tornar um dos meus subordinados, posso poupar sua vida. Jovem, minha habilidade não é algo com que você possa se comparar. A voz calma de Sebastian Shaw ecoou por toda a área. Emma Frost e os outros, ouvindo isso, começaram a relaxar novamente. A bordo do X-Jet, a expressão de Magneto ficou mais sombria. Ninguém entendia a força do poder de Sebastian Shaw melhor do que ele. O que Shaw disse não estava errado, duas pessoas podem ter o mesmo poder superficialmente, mas isso não significa que sejam iguais. A absorção de energia de Shaw estava, sem dúvida, entre as mais poderosas. Sid, ouvindo as palavras de Shaw, respondeu com um tom calmo. É mesmo? Enquanto Shaw se preparava para fazer um movimento, Sid casualmente levantou a mão direita. Em um instante, um profundo brilho carmesim de magia do caos irrompeu. Antes que Emma e os outros pudessem reagir, Voshos Sebastian Shaw foi atingido pela energia. Bum! A parede da vila foi destruída quando Shaw foi arremessado através dela, caindo no chão do outro lado. Poeira encheu o ar. Emma e Azazel olharam incrédulos. Sebastian Shaw foi mandado voando em um instante? Do chão, Shaw se levantou lentamente limpando a poeira e perguntando em choque. Que tipo de poder é esse? Telecinese? Você também tem essa habilidade? A descrença em seu rosto aumentou. Como uma pessoa pode ter tantos poderes mutantes? Mas um momento depois, tanto Shaw quanto seus aliados relaxaram novamente. Tirando a poeira das roupas, Shaw permaneceu ali completamente ileso e balançou a cabeça. Não desperdice sua força. Seja telecinese ou qualquer outro poder, você não pode me machucar. Sid inclinou a cabeça. Sério? No momento seguinte, algo aconteceu que deixou não apenas Shaw, mas também Magneto e todos os outros completamente atordoados. Um brilho carmesim irradiou do misterioso mutante vestido de branco, então, num piscar de olhos, o terno preto de Sebastian Shaw se transformou em uma roupa de palhaço. Até seu rosto mudou, um grande nariz vermelho apareceu, e o capacete que o protegia de intrusões psíquicas se transformou em uma peruca colorida e explosiva. Em um instante, ele parecia completamente ridículo. Emma, Azazel e os outros ficaram congelados no lugar, olhando fixamente para a aparência de palhaço de Shaw. No X-Jet, Magneto e os outros ficaram sem palavras. Os oficiais americanos que monitoravam a cena se levantaram abruptamente, atordoados. Shaw instintivamente levou a mão à cabeça e sentiu apenas uma mecha de cabelo de palhaço. Sua mão foi até o nariz e depois para a roupa ridícula que agora usava. Sua calma desapareceu. Seu rosto estava cheio de descrença. Como isso aconteceu num piscar de olhos? Shaw ergueu a cabeça e lançou um olhar furioso para o mutante vestido de branco que pairava acima. O que você fez comigo? Os olhos de todos agora estavam fixos na figura flutuando no céu. Sid olhou ao redor casualmente, claramente insatisfeito com o ambiente. De repente, uma onda de luz carmesim profunda surgiu no chão. E do nada surgiu um parque de diversões inteiro. Carrosséis, montanhas russas, navios piratas. Até a grande vila atrás de Emma e os outros se transformou em uma roda gigante. As roupas deles? Fantasias de palhaço. A outrora elegante Emma Frost agora parecia uma completa piada. Ela olhou para si mesma, incrédula. Não apenas ela, toda a tripulação a bordo do X-Jet assistia em silêncio atordoado. Então, uma voz misteriosa e ressoando com o peso da verdade cósmica ecoou nos ouvidos de todos. Não só deles. Toda a população da Terra ouviu isso. Ah, esqueci de mencionar. Eu também tenho a capacidade de reescrever a realidade. Se eu quiser, posso transformar qualquer coisa, ou qualquer pessoa no que eu quiser. Na Terra, bilhões de pessoas ficaram paralisadas com os olhos arregalados de choque enquanto as palavras ecoavam em suas mentes. Na cena, Shaw, Magneto, Charles e os outros ficaram congelados com expressões vazias. Manipulação da realidade? Que tipo de poder é esse? Como algo assim pode existir? O professor X gritou incrédulo. Magneto e os outros ficaram visivelmente abalados. Enquanto isso, o palhaço Shaw ficou parado por um momento e então gritou. Isso é impossível. É mesmo? Sid inclinou a cabeça novamente. No momento seguinte, uma cena muito mais aterrorizante se desenrolou. Uma torrente de luz carmesim inundou o céu e a terra. Aos olhos horrorizados do comando americano e daqueles que assistiam, todos os Estados Unidos, não toda a América do Norte, foram varridos por uma onda vermelha. Pessoas em todos os países do continente ficaram olhando, estupefatas. Nuvens no céu se transformaram em algodão doce colorido, formando animais elefantes, leões, tigres. Até onde a vista alcançava, tudo estava transformado. O terreno se transformou em um parque de diversões de desenho animado. Prédios viraram brinquedos. As roupas das pessoas se transformaram em fantasias de palhaço. Tudo parecia absurdo. Até pontes, veículos, tudo virou piada animada tipo desenho animado. O que eles viram foi apenas o começo. Autoridades americanas viram ainda mais através de transmissões via satélite. Toda a América do Norte se tornou um circo. O mundo inteiro pareceu ficar em silêncio, atordoado com o que tinha acabado de acontecer. Na cena, um homem de terno preto, parecendo um agente do governo, observava secretamente a área. De repente, recebendo uma mensagem urgente, ele empalideceu e exclamou: "Você transformou toda a América do Norte nisso? Como você fez isso? Você ao menos percebe o que fez?"
Naquele momento, fosse Shao, o professor X ou qualquer outra pessoa, seus rostos estavam inexpressivos de choque. Capítulo 607. Toda a América do Norte se transformou nisso? Sebastian Shaw, o professor X e os outros ficaram completamente perplexos. Antes que a figura vestida de branco falasse, eles não tinham realmente pensado nisso. Presumiram que as mudanças se limitavam a uma pequena área. Mas então, ele disse casualmente, toda a América do Norte havia sido transformada? Aquilo era um continente inteiro, com vários países e grandes extensões de terra. Como isso é possível? Emma Frost olhou incrédula. Você não está brincando, né? Toda a América do Norte? Mudou daquele jeito? Como pode existir um mutante tão poderoso? Todos os olhos se voltaram para o agente que deu a notícia. Sob o olhar deles, o agente D olhou para a figura brilhante flutuando no céu, seu rosto sombrio e sério. É verdade. Acabei de receber a confirmação há alguns instantes. Senadores e outras autoridades viram a mudança com os próprios olhos, por meio de vigilância por satélite. Não há como errar. Suas palavras pesadas caíram como bombas, mergulhando toda a cena no silêncio novamente. Um por um, todos voltaram os olhos para a figura branca no céu. Esse tipo de habilidade mutante realmente existe? Como isso é possível? Enquanto todos cambaleavam em descrença, o agente D conteve o medo e questionou. Vocês ao menos sabem o que fizeram? A América do Norte está paralisada. Todas as nações sofreram perdas catastróficas. Como você pôde fazer isso? Como uma coisa dessas é possível? Diante do interrogatório e das expressões horrorizadas dos outros, Sid permaneceu calmo e indiferente. Antes que alguém pudesse reagir, seu corpo divino de repente se dissolveu em incontáveis fios de luz brilhante, desaparecendo no local. Todos ficaram atônitos. Então, uma onda ofuscante de luz branca irrompeu. Ela tomou conta dos Estados Unidos inteiros, depois se espalhou para envolver toda a Terra, e depois todo o sistema solar. O que é essa luz? Tá? Inúmeras pessoas sentiram que o brilho avassalador apagava tudo em sua visão, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Mas logo eles notaram que a luz branca estava convergindo, espiralando para o espaço. Sebastian Shaw, Emma Frost, Azazel, Professor X e bilhões de pessoas em toda a Terra olharam para cima, atordoados e maravilhados. E então, eles viram. Banhados por uma radiância divina e nebulosa, eles contemplaram uma figura colossal, tão imensa que fazia a própria Terra parecer pequena. Em sussurros reverentes de louvor e admiração ecoando pelas estrelas. Eles observaram enquanto essa forma indescritível e brilhante gentilmente segurava a Terra em duas mãos enormes, como se alguém estivesse segurando uma bola de basquete. Graças ao poder de Sid, todos viram claramente. E então, uma voz cósmica, misteriosa e vasta como as leis do próprio universo, ecoou pelo sistema solar. É só a América do Norte. Se eu quiser, até a Terra inteira pode se tornar o que eu desejo, um brinquedo nas minhas mãos. O tom sagrado da voz ecoou. Ao ouvir isso, Shaw, Emma, Azazel, Charles, todos ficaram completamente paralisados, com os rostos inexpressivos. O agente D olhou para o céu, com os lábios tremendo enquanto murmurava. Isso tem que ser falso. Isso não pode ser real. A realidade destruiu sua mente, transformando a Terra em um brinquedo? Que tipo de mutante poderia fazer isso? Como um mutante pode ser tão poderoso? Seus olhos Safira perderam o foco. E não foi só ele. A bordo do X-Jet, Magneto permaneceu congelado em seu assento. Ele murmurou incrédulo, Charles, esse é o mutante que você disse que tinha uma presença poderosa? Então, depois de uma pausa, sua voz falhou em descrença. Isso não é apenas poderoso, isso é demais. Os jovens mutantes atrás deles ecoaram confusos. Professor, esse é o mutante poderoso que você mencionou? Professor Charles, o senhor subestimou um pouquinho? Todos eles olharam para o ser divino no céu e questionaram tudo o que já sabiam. O próprio Charles não foi exceção. Seus olhos estavam cheios de total descrença. Ele nunca imaginou que um mutante pudesse ser tão poderoso. Na cena, Emma, que havia questionado tudo há pouco, ficou paralisada. Transformar toda a América do Norte em um parque temático de desenhos animados já havia destruído sua compreensão da realidade. Mas agora, observando a Terra sendo segurada como um brinquedo em enormes mãos divinas, ela começou a se perguntar se estava sonhando. Isso não pode ser real, ela murmurou. Azazel ficou igualmente atordoado. E Shaw, que se orgulhava de seu poder e comportamento calmo, não conseguia mais manter a compostura. Seu rosto revelava medo verdadeiro. Ele também não queria acreditar, mas a verdade era inegável. Estava diante dele. Ele começou a se lembrar das coisas que havia dito antes. Há uma lacuna entre os mutantes. Mas e essa lacuna? Não era nada parecido com o que ele havia imaginado. Como a diferença pode ser tão grande? Seu coração se encheu de amargura, ciúmes e descrença. Mas ninguém estava mais aterrorizado do que os altos funcionários dos Estados Unidos. Graças ao poder de Sid e às imagens de satélite, eles viram tudo. Eles viram a forma divina e brilhante. Eles viram que ele segurava a Terra como um brinquedo. Suas expressões se distorceram com confusão, terror, pavor e arrependimento. De repente, eles se lembraram de todos aqueles mísseis que haviam lançado antes. Por que esse ser não retaliou? Por que ele simplesmente flutuou em direção à cidade? Por que ele estava exausto? Não, estava dolorosamente claro agora. Ele nunca se cansava. Seu poder nunca se esgotava. Ele estava apenas brincando com elas.
O senador de cabelos brancos que primeiro sugeriu que Sid estava enfraquecendo, o senador Dager, começou a tremer. O resto dos oficiais não estavam muito melhores, abalados e cheios de esperança aterrorizada. Ele é tão poderoso. Talvez ele não nos perceba, certo? Provavelmente estamos bem, certo? Eles só podiam rezar. Em todo o mundo, bilhões de humanos olhavam para o céu em silêncio e atordoados. Meu Deus! Deus! Murmúrios de medo e espanto ecoaram pelo mundo todo. Enquanto as emoções aumentavam, Sid calmamente olhou para a terra, com os olhos friamente focados em Sebastian Shaw. Foi a primeira vez que ele assumiu uma forma tão massiva. Estranhamente não foi desconfortável. Para seres como Galactus que possuem forma física, o tamanho tem significado. Mas para seres conceituais abstratos, como os deuses criadores, eles são, na verdade, parte do próprio universo. Para a eternidade e o infinito, toda a vida existe dentro deles. Capítulo 608. Depois que seus pensamentos se acalmaram, o foco de Sid voltou-se para o atordoado Sebastian Shaw. Então surgiu uma voz, misteriosa, ecoando como a verdade do próprio universo. Ela ressoou por toda a terra. Sebastian Shaw, você não disse que nada pode te machucar? Então deixe-me testar isso. Quando o chocado professor X e Shaw, de olhos arregalados, olharam para cima, um raio dourado pálido desceu das nuvens, ligando o céu e a terra, fixando-se diretamente em Shaw. Ondas de energia aterrorizantes e abrasadoras se espalharam. Emma Frost, em sua forma de diamante, correu para fugir em pânico. Azazel desapareceu instantaneamente com um teletransporte. Bum! O calor era tão intenso que até a água de uma piscina próxima começou a soltar vapor. Dentro do raio dourado, Shaw grunhiu de dor, seu corpo tremendo sob o ataque da energia solar. A princípio, ele conseguiu absorver o calor e sorriu sombriamente. Mas logo sua expressão se distorceu. Ele cambaleou e tentou escapar. Mas não importava para onde ele corresse, o raio seguia, deixando um rastro enegrecido e flamejante para trás. Tá? Ele gritou de agonia. Observando de longe, Emma, Azazel e o professor X mostraram sinais de descrença. O que está acontecendo? Foi a primeira vez que Emma viu Shaw daquele jeito. Não importava o que tivesse enfrentado no passado, Shaw sempre parecia calmo e impassível. Ele nunca demonstrou nenhuma expressão de dor, até agora. Eles ficaram confusos. Mas Sid não ficou surpreso. Afinal, embora o poder mutante de Shaw lhe permitisse absorver e redirecionar todas as formas de energia, havia um limite. Uma vez que ele excedesse seu limite de armazenamento interno de energia, isso começaria a causar danos a ele. Naquele momento, sob o olhar de todos, Shaw percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele usou a energia solar que absorveu para melhorar seu corpo, aumentando sua velocidade e escapando temporariamente do raio. Então, ele estendeu os dois braços e liberou toda a energia que havia dentro dele. Um clarão dourado ofuscante irrompeu de suas mãos. Bum! O raio dourado descendente congelou momentaneamente quando a energia solar de Shaw colidiu contra ele. Shaw finalmente sorriu. Ao longe, Emma Frost e Azazel também sorriam. Esse era o Rei Negro que eles conheciam, inabalável. A bordo do X-Jet. O rosto de Magneto escureceu novamente. Ele murmurou, nenhum mutante tão aterrorizante consegue lidar com Shaw. A expressão de Charles também ficou séria. Se isso fosse verdade, isso seria ruim. Muito ruim. Mas muito acima da Terra, Sid permaneceu calmo. Aquela viga? Era apenas uma partícula de energia solar que ele havia extraído do Sol. Comparado ao que ele usou contra a morte, era apenas um grão de poeira. E então, a voz da verdade cósmica retornou, ecoando por todo o globo. Nada mal. Mas vamos aumentar a energia agora. O que? Todos, Shaw, Emma, os X-Men congelaram em alarme. Bum! O raio dourado se intensificou em um instante, mais rico, mais pesado, mais divino. A energia solar liberada por Shaw foi imediatamente dissipada, e o chão sob seus pés se transformou em lava derretida. Não! Parar! Shaw gritou, mas antes mesmo que as palavras saíssem de seus lábios, ele foi consumido pela luz dourada. A energia aumentou mais brilhante e sagrada do que antes. Mesmo sem que ninguém soubesse, Sid tinha acabado de impregnar o raio com um traço de poder divino conceitual, poder de um deus abstrato de nível criador. A dor era insuportável. O rosto de Shaw se contorceu de terror, descrença e agonia. Tá? No instante seguinte, seu corpo foi completamente engolido pelo raio, desapareceu. A luz dourada desapareceu lentamente. E o que restou nos olhos de Emma e Charles foi uma profunda cratera vermelha. Shaw não estava em lugar nenhum. Ele simplesmente se foi. Emma e os outros ficaram paralisados. Ele está mesmo morto? Emma sussurrou, tremendo. Mas ela sabia. Isso não aconteceu porque Shaw era fraco. Era porque estar no espaço era muito assustador. E o mais importante, isso era apenas uma fração do seu verdadeiro poder. Ela olhou para aquela figura enorme e divina, maior que a própria Terra. Não havia a mínima possibilidade de que isso fosse tudo o que ele conseguia fazer. Na verdade, ela suspeitava. Se ele quisesse, poderia destruir o planeta com facilidade. A possibilidade? Quase 100%. Qualquer pessoa com senso comum básico poderia perceber isso, apenas pelo seu tamanho. Dentro do X-Jet, Magneto permaneceu em silêncio, atordoado. Shaw estava realmente morto? Parte dele sentiu a satisfação da vingança, mas outra parte estava perdida e incerta. Atrás dele, os mutantes mais jovens murmuravam com admiração. Esse poder é insano. Somos todos mutantes, mas como a diferença é tão grande?
Eu ficaria feliz em ter apenas 1/10 do poder dele. Não, 1% seria suficiente. Enquanto eles se maravilhavam, a atenção de Sid se voltou para o alto comando americano. Ele já havia sido bombardeado com mísseis antes. Ele não retaliou na ocasião, mas isso não significa que ele tenha esquecido. Um pulso de energia psíquica varreu a Terra. Todo ser humano que demonstrou hostilidade para com ele foi revelado, e sob a luz escaldante do sol, eles começaram a gritar. Não, não, o que está acontecendo? Eles foram notados. Eles gritaram de dor, de medo, de descrença. E sob a luz solar ardente e os gritos daqueles ao redor deles, todos eles viraram cinzas. Fora da Terra. Após limpar o alto comando, Sid voltou seu olhar para Charles, os X-Men e seu próximo objetivo, a capacidade de absorção de energia. Capítulo 609. O objetivo de Sid ao chegar a este universo prequela dos X-Men foi essencialmente cumprido. Mas como ele já havia encontrado o Professor X e outros deste universo, ele pensou que seria melhor deixar algo útil para eles, para que não fossem mortos por algum novo esquema do governo americano no futuro. Levantando a mão direita, um líquido cintilante, branco platinado e serpenteante apareceu, claramente uma semente de Venom. No momento seguinte, ele casualmente o jogou na direção do Professor X e seu grupo, mas parou de prestar atenção. Mesmo sendo uma criatura limitada pelo Venom original, ainda possuía uma inteligência básica. Assim que tocasse em Charles, Wolverine, Magneto e os outros, automaticamente se conectaria a eles. Com uma cria de Venom ao seu lado, eles não morreriam mais tão facilmente. Mesmo que sentinelas aparecessem, eles sobreviveriam. E sob o poder atual de Sid, até mesmo a força desse filho cresceu muito além do que a maioria poderia imaginar. Feito isso, Sid ignorou as expressões atordoadas dos X-Men e dispersou diretamente sua forma conceitual abstrata. Na Terra, em algum lugar remoto nos Estados Unidos, raios de luz divina se uniram quando o corpo físico de Sid reapareceu. Vamos ver o quanto a capacidade de absorção de energia pode melhorar. Havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Com o projeto completo do Gene X de Sebastian Shaw em mãos, sua própria capacidade de absorção de energia estava prestes a receber uma grande atualização. Sua velocidade de absorção de pontos de energia e, mais importante, seu progresso em imitar Deus seriam aumentados. Energia da luz mais 103. Energia da luz mais 103. Progresso de Deus, 11%. Enquanto a voz do sistema ecoava com os ganhos de energia luminosa, os olhos de Sid brilhavam de expectativa. Ele estendeu a mão direita. No momento seguinte, o poder da criação foi ativado. Um tubo de ensaio de vidro transparente formou-se rapidamente de baixo para cima. Agora vinha a parte mais importante. Criar um soro de aprimoramento genético para otimizar sua absorção de energia, o Gene X. Sid se lembrou de cada detalhe da capacidade de absorção de energia de Sebastian Shaw. Seguindo seus pensamentos, um líquido claro se formou dentro do frasco, projetado para se adaptar perfeitamente à estrutura do seu corpo. Uma energia aterrorizante irradiava do soro, distorcendo o ar ao redor com sua pressão. Sid olhou para o frasco com intensa expectativa. Comparado à última versão criada com magia do caos, esta feita com todo o seu poder de criação, era impecável. Um soro feito sob medida para ele. Um que maximizaria sua capacidade de absorção de energia. Ele levantou o frasco e bebeu tudo. Sabor de lixia. Naturalmente, ele mesmo havia definido o sabor. De jeito nenhum ele deixaria isso ao acaso. Quando o fluido claro atingiu seu estômago, ele se transformou em uma corrente quente, percorrendo seus membros e ossos. Sid podia sentir claramente seu Gene X sofrendo mutação, refinando-se sob o efeito do soro. E ele não parou por aí. 1 frasco, 3 frascos. Ele continuou produzindo e consumindo mais, até que seu corpo não reagiu mais. Nesse ponto, beber o soro não era diferente de beber água. Finalmente ele parou. E então, ele sentiu isso. Grandes mudanças. Sua capacidade de absorção de energia havia se multiplicado, pelo menos dezenas de vezes. Ainda mais surpreendente, sua habilidade agora podia absorver energia psíquica e converter a energia absorvida em melhorias celulares permanentes. Seus olhos brilharam de choque e excitação. Isso significava, a capacidade de absorção de energia agora estava verdadeiramente aperfeiçoada. Se Shaw tivesse essa versão da habilidade, ele seria quase invencível entre os mutantes. No mínimo, nenhuma pessoa normal poderia matá-lo. Até mesmo a Força Fênix de Jean, ele poderia ter absorvido um fragmento. Claro, apenas fragmentos. Uma Força Fênix completa seria algo completamente diferente. Afinal, a Força Fênix era considerada a personificação da vida e do poder psíquico desde a origem do universo. Representava a conexão espiritual com toda a existência no multiverso passado, presente e futuro. Era a fonte criadora de toda a energia psíquica, o receptáculo e regente de todo o poder emocional e vital. Dito isto, uma Força Fênix completa nunca apareceu, apenas fragmentos foram vistos. Mesmo assim, Sid agora se sentia confiante. Talvez ele não conseguisse enfrentar a Força Fênix de igual para igual, mas sua capacidade de absorção de energia não era mais fraca. Antes, ele nem tinha certeza se sua habilidade era realmente de nível 4 ou 5. Mas agora, não havia dúvidas, sua capacidade de absorção de energia havia atingido o nível ômega nível 5. Mais do que isso, como a energia absorvida agora podia melhorar seu corpo permanentemente, esse poder efetivamente não tinha limite.
Terminados os pensamentos, Sid fechou os olhos e se concentrou em absorver energia. Raios de luz de alta frequência atingiram seu corpo. Sua habilidade de imitação foi ativada, transformando rapidamente a energia absorvida em pontos de energia. Energia da luz mais 5.157. Energia da luz mais 5.157. E assim, de repente, sua eficiência se multiplicou quase 50 vezes. Ele fez um rápido cálculo mental e então seus olhos brilharam. Se antes eu conseguia acumular 2% de progresso de mímico divino em um dia, agora, posso atingir o máximo em um dia. Até o próprio Sid teve que respirar fundo ao perceber isso. Habilidades de nível ômega estavam em uma escala totalmente diferente. Sentindo-se satisfeito, Sid olhou ao redor para o mundo do universo prequela dos X-Men e se preparou para partir. Mas então, ele fez uma pausa. Espere, aquele artefato de pedra negra que prevê a morte. Faz tempo que não uso isso, né? Desde que resolveu a última crise com ela, ele havia esquecido completamente. Isso foi descuidado. Ainda não fui cauteloso o suficiente. E se algo tivesse acontecido e eu nem estivesse preparado? Com um olhar sério, Sid invocou o artefato de pedra negra de seu anel dimensional. Segurando-o na mão, ele começou a canalizar energia luminosa para ele. Logo, a pedra negra começou a irradiar uma densa luz negra, e uma energia estranha e familiar começou a se espalhar para fora. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele não sentiu a sensação de puxão habitual. Capítulo 610. Ou melhor, não era que a atração não estivesse mais lá. Era que a força de atração agora era fraca demais para atrair sua consciência. Sid franziu a testa. Ele entendeu imediatamente o porquê. Sua força havia crescido demais, tornando o artefato de pedra negra ineficaz. O pensamento o encheu de frustração. Este artefato de pedra negra sempre foi extremamente útil. Se não pudesse mais funcionar. Mas no momento seguinte, uma ideia surgiu em sua mente. Ele estendeu sua vontade e invocou seu poder de criação. Uma energia misteriosa surgiu e envolveu a pedra negra, intensificando-a rapidamente. Uma onda aterrorizante de energia se espalhou, enquanto uma luz negra e sinistra começou a brilhar na pedra. Após alguns segundos, o processo terminou. Sid examinou o artefato de pedra negra, agora alterado. Então canalizou seu poder divino para ele novamente. O puxão familiar retornou. Funcionou. Sem resistir, ele se deixou puxar. Num clarão de luz, o mundo girou, e Sid se viu em um cenário novo e desconhecido. O que ele viu imediatamente desencadeou uma sensação de desconforto. Do lado de fora de um universo escuro como breu, uma figura emergiu, um ser insondável envolto em uma espessa névoa negra. Era enorme, com a maior parte de sua forma oculta. Mas mesmo a pequena porção exposta ofuscava o universo ao redor, fazendo parecer uma mera bola de gude. Um único tentáculo dessa entidade enrolou-se ao redor do mármore, um universo quebrado e em colapso. Sid os reconheceu instantaneamente. Eternidade, infinito, morte, obliteração e Galactus. Eles estavam lá, mas estavam sendo destruídos. O próprio universo estava em colapso. Inseto insolente, esse é o fim que te espera. Se tornar minha marionete é seu único destino. Uma voz distorcida e zombeteira ecoou em todas as direções. Um dos tentáculos monstruosos perfurou o peito de uma figura cósmica brilhante. A luz ao redor daquele ser começou a diminuir, como se fosse o crepúsculo dos deuses. Até mesmo um corpo conceitual abstrato estava sucumbindo a uma mutação aterrorizante. Sid sentiu, era ele mesmo naquele futuro, e sua consciência estava sendo apagada. Antes que ele pudesse processar mais, a visão congelou, e num piscar de olhos ele retornou à realidade. É isso, Sid murmurou. Terminou tão rápido. A cena da morte inteira durou apenas alguns segundos, muito menos do que qualquer previsão que ele já tinha visto. Seria porque aquele ser era muito poderoso e o artefato não conseguia lidar com ele? Essa foi a única explicação que ele conseguiu pensar. Mesmo com o artefato aprimorado pelo poder da criação, ele só conseguiu vislumbrar por alguns segundos? Ou, talvez o problema não fosse o artefato, mas seu próprio nível de poder. Ele não havia liberado o poder suficiente de Deus para usar plenamente a criação. Afinal, a criação foi uma habilidade divina concedida por Deus. Ele imitou apenas 11% da capacidade total de Deus. Sem desbloquear mais, ele não conseguiria explorar todo o potencial do artefato. Essa percepção deixou seu humor pesado. E ainda assim, não havia como errar. A entidade da névoa negra e dos tentáculos era um deus exterior, o original. Então esse é o verdadeiro corpo do antigo. Qual é o nível dessa coisa, multiversal? Seu corpo era enorme além da conta. Não havia sequer sido arranhado, ainda assim, aniquilou o universo casualmente, transformando até deuses conceituais como a eternidade e o infinito em marionetes. Uma onda de pavor o invadiu. Pensar. O primeiro inimigo a chegar é o verdadeiro corpo de um deus exterior. E seu poder. O que devo fazer contra isso? Ele não tinha resposta. Contra uma existência daquele nível, nenhuma quantidade de luta importaria. Parecia que ele estava condenado a morrer, a ser transformado em uma marionete. Então seus olhos mudaram. Espere. Seu olhar pousou na barra de progresso do imitar Deus. Esse era o único caminho a seguir. Somente liberando mais do poder de Deus ele poderia esperar superar essa catástrofe iminente. Era sua única esperança. Ele lembrou, o artefato de pedra negra só poderia prever a morte com base em sua força atual.
Não era possível prever o que aconteceria depois que mais poder de Deus fosse liberado. Então, enquanto ele aumentasse seu progresso em imitar Deus, o futuro ainda poderia mudar. Esse pensamento lhe deu uma pequena sensação de alívio. Ainda há uma chance. Ele balançou a cabeça, sem pensar mais no assunto. Com um aceno de mão, ele ativou o deslocamento espacial e a magia de portal. Um portão amarelo giratório se abriu diante dele, o outro lado revelou uma cena familiar, o vazio negro do espaço sideral logo além da Terra. A figura de Sid deslizou para frente e atravessou. No momento seguinte, ele retornou ao universo principal 616, flutuando acima da Terra. Imediatamente sua atenção foi atraída para uma reunião próxima. 6 figuras indescritíveis estavam no espaço, irradiando divindade abstrata. Eles eram eternidade, infinito, morte e esquecimento, Galactus, e sua própria forma conceitual abstrata. Quando Sid chegou, as entidades cósmicas voltaram sua atenção para ele, com os olhos brilhando de surpresa. Um momento depois, eles voltaram o olhar para sua forma radiante pairando por perto. Infinito inclinou a cabeça. Esse é seu corpo material? Ela pareceu curiosa e então acrescentou. Espere. Estou sentindo as regras de outro universo em você. Os outros eternidade, morte, obliteração, também notaram. Mas antes que pudessem analisá-lo completamente, o portal amarelo atrás de Sid se fechou. A atenção deles voltou-se para ele. Mais cedo, eles desceram à Terra e solicitaram um encontro com seu irmão mais novo. Mas logo depois a forma material de Sid entrou em um portal e desapareceu, e seu corpo abstrato apareceu em seu lugar. Ele apenas disse espere e então desapareceu. Então eles esperaram em silêncio. E agora finalmente sua forma material havia retornado. Ele realmente foi para outro universo naquela época? Todos ficaram surpresos. Perto dali Sid não disse nada a princípio. Seu corpo material brilhou e então se fundiu ao seu corpo conceitual, tornando-se um. Então, finalmente, ele se virou para encarar os 5 seres diante dele. Ele olhou para suas formas indescritíveis, brilhando no vazio. Esta é a primeira vez que nos encontramos, no universo principal 616. Capítulo 611. No momento em que Sid e os 5 Eternos se enfrentavam, inúmeras pessoas na Terra estavam nervosas e com medo. Não era apenas que os 6 seres em suas formas de Deus Criador pareciam bizarros e aterrorizantes. Seu tamanho, cada um maior que a própria Terra, era suficiente para inspirar profundo pavor. Todos temiam que se ao menos um desses 6 deuses criadores acidentalmente tocasse a Terra, todos seriam envolvidos no desastre resultante. Neste momento, o corpo físico de Sid fundira-se completamente à sua forma conceitual abstrata. Diante dos 5 Eternos à sua frente, sua voz, misteriosa e ecoando como as verdades do universo, ressoou. O que você quer de mim? Assim que ele falou, os 5 Eternos trocaram olhares. Infinito, aquele que representava o espaço, deu um passo à frente e falou. Há pouco tempo, sentimos uma anomalia no universo. Parece estar relacionada a você. Eles queriam perguntar o que estava acontecendo. Por que o universo de repente enfrentaria um problema como esse? Ao ouvir as palavras do infinito, Sid não se surpreendeu nem um pouco. Sob seus olhares atentos, respondeu calmamente. Por minha causa, nosso universo foi atraído por outro. Você não precisa se preocupar com isso, eu cuido do assunto. Sid realmente não via isso como uma grande preocupação. Desde que ganhou o poder de múltiplos universos, ele tinha absoluta confiança em lidar com colisões cósmicas. Além disso, os universos atraídos estavam ligados a ele, resolvê-los seria ainda mais fácil. Ao ouvir a declaração casual do irmão mais novo, os 5 Eternos ficaram atordoados. O universo estava sendo atraído para outro lugar? E ele poderia resolver isso? Eles estavam cheios de dúvidas e espanto. Entretanto, como ele disse isso tão claramente, eles só puderam acreditar com relutância. Naquele momento, o mais fraco entre os 5, Galactus, não conseguiu conter a curiosidade e perguntou. Você me deixaria testemunhar sua força e habilidades? Enquanto ele falava, um olhar de expectativa apareceu em seus olhos. Afinal, sem testar a força um do outro, ninguém saberia quem era realmente mais forte. E como era o mais fraco entre os 5, ele há muito desejava se livrar daquele título humilhante. Os outros 4 também compartilhavam o mesmo pensamento, curiosos sobre a verdadeira força do irmão mais novo e se ele realmente merecia ser chamado de Deus Criador. Se ele se mostrasse muito fraco, mesmo que não agissem contra ele, dificilmente o considerariam com muita importância. Ao ver suas expressões, Sid ergueu uma sobrancelha, entendendo imediatamente suas intenções. Então eles querem testar minha força, talvez até me dar uma pequena lição para me ajudar a reconhecer meu lugar? Sid refletiu em silêncio. No segundo seguinte, ele voltou seus sentidos para dentro para avaliar sua força atual. Durante esse período, embora seu corpo material tenha viajado para outros universos, sua forma conceitual abstrata não ficou ociosa. Usando sua técnica de sonhar, ele atravessou muitos universos, tornando-se o Deus criador deles. Por meio de seus sentidos, ele imediatamente se conectou a 71 universos, incluindo o universo prequela dos X-Men, cada um deles vagamente ligado a ele, uma indicação clara de que haviam se tornado parte dele. Sid podia sentir claramente que depois de se tornar o Deus criador de 71 universos, seu limite máximo de poder havia disparado para um nível assustador, e isso sem canalizar e fundir ativamente o poder desses universos em si mesmo. Se ele convocasse e combinasse todo esse poder, nem ele tinha certeza de quão forte se tornaria.
Eu poderia destruir um universo facilmente? Sid ponderou com um pouco de hesitação. Mesmo que as grandes distâncias entre os universos enfraquecessem a potência transmitida, ela ainda estaria muito além dos limites dos padrões de um único universo. Provavelmente algo entre o poder de um único universo e o de um multiverso, talvez o que poderia ser chamado de poder de nível de universo supergrande. Claro, mesmo sem invocar ativamente os poderes de dezenas de universos. Sid estimou que seu estado normal já era forte o suficiente para destruir facilmente o universo 616 principal. Pensando nisso, ele voltou seu olhar para os 5 Eternos. Enquanto os dois lados se preparavam para a batalha com crescente expectativa, inúmeras pessoas na Terra ficaram em choque e pânico. Como nem a Infinito nem a Galactus fizeram qualquer esforço para esconder a conversa, toda a Terra agora sabia. Eles pretendiam lutar. A primeira reação das pessoas foi medo. Uma após a outra, vozes de pânico e especulação surgiram. Estamos condenados. Se esses deuses criadores começarem a lutar, a Terra não será destruída? Seja um pouco mais confiante. Retire a palavra. Não apenas a Terra, mas todo o sistema solar pode desaparecer. Droga! Acabei de pagar minha hipoteca, não quero morrer ainda. Além do pânico e do medo generalizados, governos do mundo todo também começaram discussões acaloradas sobre quem sairia vitorioso. Dentro da SHIELD, Nick Fury franziu a testa profundamente, mergulhando em pensamentos sérios. O herói de manto branco provavelmente não era páreo para os 5 Eternos. Embora o herói de manto branco sempre tenha demonstrado um poder aterrorizante na Terra, enfrentar os 5 Eternos era uma questão completamente diferente. Recentemente, Fury perguntou a Carol sobre os deuses criadores e também obteve informações de um dos antigos seguidores de Thanos. Agora ele tinha uma compreensão clara da situação. Os 5 Eternos haviam nascido junto com o próprio universo, eles eram os deuses do universo. Enquanto isso, o surgimento do herói de manto branco como um deus criador foi um evento recente. Diante desses fatos, não era difícil adivinhar quem seria mais forte. Um deus criador recém-nascido contra 5 antigos? Era óbvio. E não era só ele que pensava isso. Dentro da Torre Stark, o Homem de Ferro Tony Stark e o resto dos Vingadores estavam chegando a conclusões semelhantes. Através das dimensões, inúmeros olhares se voltaram para o sistema solar. Mephisto, Lúcifer, Dormammu. Aqueles escondidos nas sombras, todos focados intensamente. Para ser honesto, alguns deles nunca tinham visto os 5 Eternos juntos antes. Afinal, além de Galactus, os outros 4 quase nunca se manifestavam, a menos que o universo enfrentasse uma verdadeira aniquilação. Portanto, ver os 5 reunidos ali, junto com o misterioso herói de manto branco, foi um evento grande demais para ignorar. Ouvindo a conversa dos Eternos, alguns deuses demônios dimensionais começaram a murmurar sombriamente para si mesmos. A derrota do herói de manto branco é certa. Isso é mesmo uma pergunta? Talvez ele pudesse derrotar Galactus, mas os outros 4? Esqueça. Aqueles que testemunharam o verdadeiro poder dos Eternos não puderam deixar de sentir um arrepio no coração. Enquanto isso, Dormammu e os outros que tinham rancores de longa data contra Sid, estavam se regozijando em segredo. Esperançosamente, o herói de manto branco finalmente aprenderia uma lição adequada, para que ele entendesse a verdadeira força. Enquanto eles pensavam nesses pensamentos maliciosos, diante dos 5 Eternos, Sid assentiu calmamente e concordou com o desafio. Sem desperdiçar mais palavras, ele começou a recorrer ao poder e às leis dentro do seu ser. No segundo seguinte, uma aura avassaladora irrompeu de sua forma, um mar ilimitado de luz surgiu, engolfando os 5 Eternos que estavam diante dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.